Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos iniciando a Semana Santa. Final de semana, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. São dois aspectos que se complementam. Domingo de Ramos recorda, faz memória do acolhimento de Jesus que entra em Jerusalém e é acolhido com ramos, vestes no chão, como o rei e como o Senhor. Porém, entra num burrinho, diferente dos grandes reis que entravam em grandes cavalos. E também domingo da Paixão, que vai ser lido pela primeira vez na semana, todo o relato da Paixão, dessa vez segundo Marcos. E depois, sexta-feira santa, leremos segundo João. Ao mesmo tempo, a Semana Santa, ela vai concluir a Quaresma na Quinta-feira Santa, antes do Tríduo Pascal, e com a Quinta-feira Santa, com a Missa da Ceia do Senhor, e depois em diante, nós teremos o Tríduo Pascal. A Ceia do Senhor, a celebração da Paixão e Morte de Cristo na Sexta-feira Santa, e a Vigília Pascal e a Ressurreição do Senhor no sábado para o domingo. E toda a celebração do domingo de Páscoa. Nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a estar de coração aberto para celebrarmos esse grande mistério central da nossa vida, que é a Páscoa do Senhor, que marca liturgicamente o centro da nossa liturgia, mas também o centro da nossa fé. Cristo morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Mas também o domingo de Ramos encerra a campanha da fraternidade. Encerra enquanto campanha, como já lembramos muitas vezes, porque a campanha é de quarta-feira de cinzas até domingo de Ramos. Mas o tema que a campanha desperta é permanente. Fraternidade e amizade social. Nós lembramos disso um pouco, que está escrito justamente no documento, número 16, lembra muito bem o que é amizade social e a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Mas esse domingo é o domingo da coleta da solidariedade. O texto base da campanha diz o seguinte: a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunida em sua 36ª Assembleia Geral, em 1998, instituiu o Fundo Nacional de Solidariedade e o Fundo Diocesano de Solidariedade, com o objetivo de promover a sustentação da ação social da Igreja Católica no Brasil. Ou seja, Fundo Nacional e Fundo Diocesano para sustentar a ação social da Igreja. Esses dois fundos destinam-se ao atendimento de ações e projetos sociais em território brasileiro. Eles têm procurado responder a cada ano às necessidades mais urgentes do momento, sempre que possível, considerando a realidade nacional. Seus recursos provêm da coleta nacional da solidariedade, realizada em todas as comunidades do Brasil no domingo de Ramos, como gesto concreto da campanha da fraternidade. Portanto, a coleta desse domingo de Ramos, ela se destina realmente ao Fundo de Solidariedade diocesano e nacional. 60% de cada arrecadação de cada paróquia, de cada diocese, constitui o Fundo Diocesano da Solidariedade, que para ser aplicado às ações e projetos sociais diocesanos. 40% da coleta vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, gerido pelo Conselho Diretor, gestor desse fundo, para ser aplicado em ações e projetos sociais nos âmbitos nacional, regional e local, acompanhado pelo Departamento Social da CNBB. Ou seja, há todo um projeto e toda uma responsabilidade social muito grande, com grandes orientações. Portanto, estamos numa semana que, de um lado, encerra a campanha da fraternidade. Nós encerraremos a Quaresma na Quinta-feira Santa, antes do Tríduo Pascal. Iniciaremos o Tríduo Pascal na Quinta-feira Santa à noite e vamos concluir com a grande festa da Páscoa no próximo final de semana. Vivamos intensamente esse tempo, meus irmãos e irmãs, e caminhamos no Senhor. Esse final de semana, domingo de Ramos. Ramos nas mãos, primeira parte da celebração, aclamar Cristo como Senhor.
O Evangelho de Marcos conta bem isso. Ou seja, quando vão buscar o jumentinho, e que quando o monta e entra, que muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. Nós fizemos a procissão de ramos em quase todas as nossas paróquias e recordamos essa procissão em quase todas as missas. Com o ramo nas mãos, meus irmãos e irmãs, queremos aclamar Jesus Cristo como Senhor. Esse gesto do povo de Israel, o povo de Deus, que aclama Jesus que entra na sua cidade, Jerusalém, é um gesto que também nós, cristãos, católicos, com o ramo nas mãos, queremos tanto na procissão de ramos, nas missas desse domingo, como também na hora da profissão de fé, no creio, por exemplo, ou na proclamação do Evangelho, com o ramo nas mãos, dizer: nós queremos ter Jesus como Senhor da nossa vida. Daí vem, para poder entender também isso, quando na quarta-feira de cinzas, nós recebemos cinzas sobre nossas cabeças, são esses ramos já secos de um ano para trás, queimados, tornando cinzas, lembrando que nem sempre acolhemos Cristo como Senhor. Quisera que esse nosso gesto com o ramo nas mãos pudesse realmente, para todos nós, aclamar em nossa vida Cristo como Senhor da nossa vida, que possa cada vez mais ser essa presença no nosso coração de cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso nós trazemos ramos para casa, colocamos na porta de casa, diante do crucifixo, enfim, em algum lugar visível, para dizer: aqui mora um cristão, aqui mora um católico que professa que Jesus Cristo é o Senhor e que o aclama como Senhor da sua própria vida. E que o ramo na parede de casa, perto de um crucifixo, ou na porta de casa, recorde cada um de nós essa necessidade de cada vez mais, com o nosso modo de pensar, de agir, de ser, de trabalhar, que nós aclamamos Cristo como Senhor, que nós o encontramos na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, mas também nos irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres, como recordar bem Jesus, como fala no Evangelho, ou seja, tive fome, tive sede, estava nu, estava com sede, enfim, que podemos encontrar nessas várias realidades. O cristão sabe que a sua vida de conversão tem consequências sociais, entre as quais também a amizade social, como é o tema da campanha da fraternidade, ou seja, que nós não só somos chamados como irmãos e irmãs, que é a nossa missão, ver a fraternidade entre nós, mas também de poder cada vez mais contagiar ao nosso redor a alegria cristã e levar as pessoas a encontrar em Jesus Cristo a vida. Portanto, o Domingo de Ramos tem todas as consequências em nossa vida. Mas esse domingo também é o Domingo da Paixão. Domingo da Paixão, porque nós vamos ouvir pela primeira vez na Semana Santa todo o Evangelho da Paixão, esse ano segundo Marcos. Como é muito grande, pode ser lido tem uma parte mais diminuída, da maneira que possa rezar tanto mais breve ou mais longo, mas é a paixão do Senhor, ouvir toda essa narrativa da paixão. A leitura longa começa justamente, faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam meio de prender prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. E aí vai justamente toda a leitura da paixão do Senhor, onde chegam para prender, prendem a Jesus, levam para o julgamento falso, é claro, e ao mesmo tempo todos aqueles que mandam matá-lo, e ao mesmo tempo a sua morte na cruz, mesmo também em relação aos seus discípulos que se espalharam e fugiram de medo, coroa de espinhos, enfim, e ao mesmo tempo a levar a cruz nas costas até o Calvário. E a leitura vai terminar justamente com o sepultamento de Jesus. Ou seja, Pilatos entregou o corpo a José de Arimateia, que comprou um lençol de linho,
desceu o corpo da cruz e envolveu em lençol. E aí Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde Jesus foi colocado. Portanto, toda a narrativa da paixão do Senhor, seja na longa, seja na breve, é uma oportunidade de refletir. Por isso, os tempos das celebrações, agora que começa a Semana Santa, são maiores. Começa com a procissão de Ramos, depois com toda a leitura do Evangelho da paixão do Senhor. Deve ser para nós uma oportunidade de reflexão, de contemplação e de questionamento sobre a nossa própria vida e a nossa própria caminhada, caríssimos irmãos e irmãs. Que a Semana Santa nos encontre abertos para celebrar o grande mistério da Páscoa do Senhor, sua morte e ressurreição, sua presença viva no meio de nós. E, ao mesmo tempo, como é que nós estamos acolhendo Jesus Cristo em nossa vida e como estamos levando a nossa cruz às costas para saber também como Ele ressuscitarmos com o Senhor Jesus Cristo. Depois, meus irmãos e irmãs, a leitura da profecia de Isaías, nós vamos ler durante a Semana Santa alguns trechos justamente do servo de Javé, e na leitura desse domingo ele vai falar isso, né? O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada, né? O Senhor abriu-me os ouvidos, ofereci as costas aos que me bateram e as faces para arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, por isso não deixei abater o ânimo e conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. O salmo de resposta é justamente a palavra de Jesus, no alto da cruz, Salmo 21 ao 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios, sacode a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade, que Ele o ama. Portanto, o livro do profeta Isaías, o salmo de resposta, lembra justamente o Senhor que dá vida por todos nós, que, enquanto profecia, nós vemos que reflete exatamente aquilo que o Evangelho da paixão retrata para todos nós. Não tinha mais rosto humano, desviávamos o rosto dele, e alguém que entrega por todos nós na cruz. Tempo de nós refletirmos, meus irmãos e irmãs, e deixemos que essas palavras permeiem a nossa vida, nos façam ainda mais estar unidos a Jesus Cristo e o sigamos com todo o nosso coração. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Filipenses, no trecho de 2:6 a 11, em que fala um pouquinho esse resumo, que quanto mais deu a vida, mais o Senhor exalta. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na carta de Paulo aos Filipenses, resume, meus irmãos, bem isso. O Senhor que se entregou por todos nós, se esvaziou, deu vida por todos nós, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e Ele é o Kyrios, é o Senhor e Salvador. Dando vida por todos nós, faz com que nós tenhamos vida e vida em plenitude, quem o acolhe, quem o aceita como o Senhor da sua própria existência. Caríssimos amigos e irmãos. E vamos, portanto, nesse domingo de Ramos e da Paixão, toda a espiritualidade dessa Semana Santa que iniciamos. Agradeçamos pela campanha da fraternidade, que o tema continue motivando a nossa vida. Participemos, depois da Semana Santa, além da liturgia do Tríodo Pascal, também daquilo que faz parte das celebrações populares, piedosas, que nós temos também durante a Semana Santa, procissão do encontro, procissões também de 7 palavras, né, procissão do enterro, tantas situações que existem da nossa vida popular e da religiosidade popular que nos ajudam a entrar nesse clima cada vez mais, né, de vivermos a Semana Santa. Tenha uma santa semana e nós, no final da próxima semana, na conclusão do Tríodo Pascal, a grande celebração pascal,
O Senhor ressuscitou, está vivo no meio de nós. Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.